Olá, meu nome é Vinícius Alves, eu sou advogado e esse é meu canal onde falo sobre temas jurídicos, em especial estelionato sentimental. Hoje nós vamos falar sobre o que faz o golpe do estelionato sentimental ser tão eficiente na nossa sociedade. Bem, a primeira coisa é entender que vivemos numa sociedade contemporânea cujo um dos valores basilares é a beleza. A beleza se tornou moeda de troca, a beleza se tornou objetivo, obsessão. E não qualquer beleza, mas uma beleza em específico, a beleza jovem. Vivemos numa sociedade em que valorizamos, em especial, os jovens por sua beleza e as pessoas, à medida que vão envelhecendo, buscam, através de procedimentos estéticos e experiências, tentar emular essa juventude de uma maneira quase desesperada. E uma sociedade que é pautada tanto em beleza e desejo acaba se tornando vulnerável para golpes que apelam para o sentimental. Tanto homens quanto mulheres, tanto pessoas mais velhas quanto pessoas mais jovens. Todas são vítimas. Mas é claro, existe uma diferenciação. Estatisticamente falando, e essas estatísticas se valem de a incidência de quem é vítima desse tipo de golpe, eu falo melhor sobre isso no meu livro, Estelionato Sentimental, Criminalidade 4.0 e Sociedade da Informação, mas são as mulheres mais velhas. Por quê? Bom, essa sociedade tão obcecada pela beleza e que possui um etarismo que é, em especial, cruel para com as mulheres, elas gera esse vácuo de vulnerabilidade que os golpistas se aproveitam, de elas quererem se sentir desejadas, amadas, e se valendo dessa vulnerabilidade social delas, abordam emulando que querem ter um relacionamento, que querem cuidar delas. E isso é só olhar no meu outro vídeo, no qual eu falo sobre os modelos de golpes. Então, pode ser em todos eles, qualquer um deles. Aplicativo de relacionamento, foi lá, encontrou a pessoa, ou é aquele modelo Love Scam, Nigerian Scam, que você não chega a ver a pessoa pessoalmente, é só por conversa, e ele quer o seu número do cartão de crédito. Bom, qualquer um desses se aplica. Tem alguns casos, inclusive, que a pessoa percebe que ela está sendo vítima de um golpe, mas ela continua. Porque o importante para ela não é nem mais o dinheiro, é só ter alguém ali conversando com ela, fingindo interesse. Isso é um reflexo um tanto quanto triste da nossa sociedade, mas é uma realidade que não podemos não olhar, não perceber. E por conta desse etarismo, por conta de toda essa conjuntura social, isso torna as mulheres mais velhas um alvo preferencial desses golpistas. Mas os homens mais velhos também não estão isentos ou seguros. Enquanto as mulheres sofrem uma abordagem mais sutil e romântica, os homens sofrem uma abordagem mais sexual, mais intensa, mais direta. Por quê? Bom, os golpistas se valem do ego masculino, de querer ser o garanhão, o desejado, aquele que conquista. E se valendo disso, os golpistas abordam ele. Geralmente ali com perfis de pessoas mais jovens, bem naquele estereótipo social do lobo e da raposa. Só que no caso, o lobo aqui é a vítima. O homem mais velho acaba sendo vitimado pelo seu próprio ego, pela sua própria ânsia. E vale destacar, homens são mais propensos a sofrerem o golpe do novinho, enquanto as mulheres são mais propensas a sofrerem os golpes do amor em aplicativos de relacionamento. Então você já percebe ali uma diferença de abordagem. Eu falo mais sobre esses modelos no meu vídeo anterior. E as pessoas mais jovens? Porque assim, os jovens geralmente não têm tanto patrimônio quanto pessoas mais velhas, não é? Pois bem, em geral, os mais jovens sofrem mais os golpes relâmpago. O que é irônico, é curioso, até compreensível. Nós percebemos que as gerações mais novas
têm problemas em manter a concentração por muito tempo, inclusive até para ler isso torna uma dificuldade para elas, e por uma grande ironia do destino, eles são alvos desses golpes de estelionato sentimental nessas modalidades relâmpago, que são aquelas em aplicativos de relacionamento, aplicativos de pegação, que aparece uma pessoa falando que quer um sugar baby. Aí esse perfil mais velho pode ser tanto de uma mulher, uma sugar mommy, como um homem, um sugar daddy, mas ali é uma promessa de dinheiro rápido, que esse jovem, essa jovem vai ser cuidado por essa pessoa mais velha que tá ali, gostou dele, gostou dela, tá afim e quer bancar, e pede o número do cartão de crédito. Aí a pessoa dá o número do cartão de crédito e faz ali um estrago. Pessoas mais jovens não têm um limite tão alto, né? Então, bora supor ali um teto de 5.000 e sofre esse golpe de 5.000 reais. Então, os jovens também são alvos, mas para eles o mote é a ganância financeira. Então, sempre vai aparecer um homem mais velho, uma mulher mais velha oferecendo dinheiro, mas na verdade é um golpista. Como eu faço na minha apresentação no Instagram, no meu perfil profissional, eu falo, gente, já tentaram me aplicar esses golpes uma série de vezes. E a abordagem quase sempre é a mesma. Um texto que fala que vai pagar US$ 2.000 por semana para ser o sugar baby de uma pessoa que está morando em outro país. Ou seja, vai ganhar dinheiro em dólar por semana e eu só tenho que mandar foto. A pessoa não está nem perto, eu não vou ter que fazer nada com a pessoa. Isso é tentador. A pessoa acaba ficando deslumbrada com isso, vai lá e cai no golpe. Então, homens e mulheres são vítimas, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens são vítimas, mas a incidência maior são de pessoas mais velhas e dentro desse grupo as mulheres. Bom, não é só essa questão do fator juventude per se. Eu falo no livro, é até uma sessão tanto quanto delicada, mas como esses golpes, eles são eficientes porque numa sociedade que valoriza de uma maneira quase tóxica a juventude e a beleza, na qual nos submetemos a procedimentos estéticos invasivos para prolongar essa estética, emular essa estética jovial, percebe-se que existe uma tara, um fetiche com isso da juventude. E no livro, advindo de pesquisa, é claro, eu aponto que vivemos em algo que pode ser chamado até de pedofilia plástica. Vou explicar. Por que esse termo? Bom, o próprio termo plástico já indica. Não é a outra palavra, nem gosto de ficar repetindo muito ela, aquela situação em si, mas algo que emule ela. Como assim? Como eu cheguei nesse resultado? Eu fiz uma pesquisa, eu tenho revisão bibliográfica lá, eu falo as referências que eu usei, mas existem pesquisas que apontam como funciona a produção de conteúdo adulto. E uma das coisas que mais tem alta demanda e procura nesse segmento de conteúdo adulto são vídeos que emulam que uma das pessoas que está em cena é menor de idade, mesmo que o ator ou a atriz seja maior de idade, só que a aparência, como ele ou ela é caracterizado para gravar a cena, é algo que emula ali a faixa dos 14, 15, 16 anos. Roteiros de incesto ou coisas parecidas. E você vai ver ali garotas vestidas de colegial, garotos vestidos como se fossem ali jovens adolescentes. E isso é consumido em larga escala nessa indústria de conteúdo adulto. Então, ali eles falam na pesquisa sobre não é nem só o ator ou atriz caracterizado como essa pessoa que, mesmo o ator ou atriz sendo maior de idade, o personagem, a persona que está sendo gravada ali parecer ser menor de idade, tem a questão do ambiente, o cenário. É uma coisa doentia, porque tem alguns casos que o cenário é decorado como se fosse o quarto de uma criança, de uma menina, com ursinhos de pelúcia. A pesquisa, ela aponta todos esses detalhes e é
preocupante, é assustador, para falar a verdade. Mas isso fala muito sobre a sociedade na qual nós vivemos, em que, em vez de viver essa fase da juventude como uma fase que vai acabar, que você vai migrar para uma fase de maturidade cada vez mais velho e ter essa progressão com dignidade, você tem essa sociedade que, e aqui eu vou fazer esse recorte de gênero baseado no que pesa mais para cada gênero, que as mulheres se veem pressionadas a se submeterem a procedimentos estéticos para prolongar essa imagem de juventude. Vide o filme A Substância, da Demi Moore, que é um exemplo gritante e perfeito disso. Quanto para os homens, que não sofrendo tanto essa pressão estética, está sofrendo mais agora. Mas 20, 30 anos atrás nem se compara com o que as mulheres já sofriam de pressão estética. Então, para o homem, essa outra questão do desejo, do se sentir jovem, mas nesse caso, não ele se submetendo a procedimentos estéticos, mas tendo relações, se relacionando ou consumindo conteúdo adulto que emule essa coisa da juventude, que emule essa coisa de estar sendo desejado por essa pessoa que está nesse lugar de juventude, que essa pessoa jovem deseja essa pessoa mais velha. Então é uma coisa de ego, é uma coisa de vaidade. Então, em uma sociedade que isso é uma situação latente, não é surpresa nenhuma que é tão propensa a golpes de estelionato sentimental, que a pessoa justamente apela para isso, fazer a pessoa se sentir desejada, querida, cuidada, tendo atenção. Então percebam, esse golpe não é um fenômeno isolado. Ele acaba sendo consequência de uma sociedade que permite que ele exista a partir do momento que impõe padrões estéticos absurdos, uma perseguição à juventude de maneira desmedida e que possui essa doença social que faz a pessoa perseguir a juventude não como uma fase da vida que vai estar ali e vai passar, mas como algo perpétuo, o que é uma luta fútil, inútil. O tempo, inexoravelmente, vai fazer as coisas progredirem. E quanto mais você lutar, às vezes o resultado acaba piorando. Você acaba deixando de viver coisas importantes na sua vida porque está obcecado em querer manter a juventude, manter a beleza, se sentir desejado como se ainda fosse uma pessoa ali de 18 anos, sendo que você está vivendo uma fase totalmente diferente da vida. E é nessas obsessões, é nessas prisões mentais, sociais, que os golpistas se valem para abordar essas pessoas, que muitas vezes já estão com o psicológico fragilizado, e o golpe vem com uma embalagem tão linda, tão sutil, tão doce, em alguns casos tão provocante, tão excitante, que a pessoa não pensa, a pessoa não abstrai, ela não pesa os prós e contras daquilo. Ela só quer viver, ela quer sentir, ela quer experienciar aquilo. Então é por isso que esse tipo de golpe acaba sendo tão sedutor e tão eficiente. Porque em uma sociedade doente por essa questão de beleza, juventude, esses golpistas oferecem justamente o que as pessoas querem, como elas querem. Quando você vai olhar os personalizados, os golpes personalizados não têm esse nome à toa. Eles são feitos sob medida. Quando eu digo personalizado, não é nem só porque a pessoa vai lá, você tem um encontro, você conhece o golpista, às vezes você tem relações com o golpista, não é por isso que é personalizado. O nome é estelionato sentimental personalizado porque a pessoa te estuda a fundo. Às vezes ela conhece você até melhor do que você se conhece. Eu sempre gosto de dar um exemplo muito bom, que é o filme Oito Mulheres e um Segredo, que tem uma cena que a Rihanna, que tem uma personagem lá, a Bola 8, ela é uma hacker. Ela cria um site de cachorrinho só porque o alvo dela não era estelionato sentimental, era outra coisa mais
se aplica ainda, era apaixonado por cachorros. Então ela estudou ele, viu as redes sociais dele, viu que provavelmente ele iria clicar e montou um site em cima disso. Só que o site tinha um malware que tinha um vírus espião que permitia ela controlar o computador dele e por aí conseguiu seguir a trama do filme, que eu também não vou dar spoiler. Mas é muito bom o filme. Então, o golpista ele faz isso. Hoje a nossa vida está exposta numa coisa chamada Instagram, Facebook. Nós postamos o que nós comemos, o que nós fazemos quando treinamos. A nossa vida está exposta ali. É um livro aberto para a pessoa ir lá estudar você. Ah, então aquela pessoa ali, ela gosta de vinho, ela gosta de cachorro, ela gosta de ir na livraria dia tal nesse horário. Então tá. Então a pessoa ela vai criar toda uma personalidade que é: oi, eu sou apaixonado por vinho, eu adoro cachorros. E nossa, que coincidência, eu gosto de vir nessa livraria nesse horário todos os dias. Então a pessoa vai se apresentar como estranho perfeito. Não se engane, esse tipo de golpe, quando a pessoa vai falar com você, ela já conhece. No oi, ela já conhecia você há muito tempo. Sabe seus gostos, suas preferências. Provavelmente sabe quando foi seu último relacionamento. Então, gente, esse tipo de golpe, ele é muito complexo, porque ele mexe com vaidade, ele mexe com ego, ele mexe com carências afetivas. E ele é eficiente por conta dessa sociedade que nós vivemos, os valores nos quais nós vivemos, que é se manter jovem o máximo de tempo possível e viver para e pelo hedonismo de se sentir desejado. E aí você acaba caindo nessas vertentes. Aí tá, Vinícius, você não está falando tanto dos jovens, o que você está falando se aplica mais às pessoas mais velhas. E os mais jovens querem dinheiro. O que é ofertado para eles, a tentação deles é o dinheiro. E a moeda de trocas dele é o quê? A juventude, a beleza. Ou seja, eles têm noção dessa sociedade em que a beleza, a juventude é hipervalorizada e acham que tem uma moeda de troca ali com peso, então eles não desconfiam do golpe. Por quê? Porque eles se acham mais espertos. Eles acham, olha, a gente está vivendo numa sociedade em que ser novinho, ser novinha, ser bonito, ser bonita é a preço de ouro. Então, eu tenho uma mercadoria cara e o cara está querendo comprar. Então, ou seja, em se achando mais esperto que os golpistas, esses jovens caem pela própria arrogância. E acaba que o que acaba sendo o que é ofertado e acaba sendo um golpe para as pessoas mais velhas é o mesmo que derruba os jovens que são alvos desse tipo de golpe. No caso, a sua arrogância pensando que a sua beleza vai abrir todas as portas, que a sua juventude lhe dá passe livre para poder viver tudo. Uma síndrome de Cinderela. Inclusive, eu falo também sobre a síndrome de Cinderela no livro, que vou deixar o link aqui. Então, gente, o vídeo era mais para falar sobre isso, sobre como esse golpe não é um fenômeno isolado. Ele acontece, ele funciona, ele é eficiente pelo contexto no qual nós vivemos, a sociedade a qual nós construímos e como ela operacionaliza tudo isso. Então, enquanto o nosso mote central for juventude, beleza e hedonismo pelo hedonismo, há pessoas que vão acabar sendo marginalizadas, há pessoas que vão acabar ficando escanteadas, e essas pessoas são o alvo dos golpistas. Eles se aproveitam da vulnerabilidade como parasitas para poder aplicar seus golpes. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.